Pessoal, então vamos começar mais uma palestra, agora com a ilustre presença da doutora Regina. Um prazer enorme tê-la aqui conosco. Agradeço imensamente. Eu fiz o convite esperando, já sabendo que seria muito difícil da sua participação. Me surpreendeu, aceitou prontamente. Então, muito obrigado mais uma vez. Como sempre, não sei como que se arruma tanto tempo em tantas atividades diferentes, mas é um prazer enorme para a Ivoris, para Nandanjen, que você esteja aqui conosco. Muito obrigado e vocês vão ter a sorte de receber uma palestra brilhante. Parabéns e muito obrigado. Boa tarde. Eu é que agradeço, né, a vocês. A oportunidade é sempre uma oportunidade. A gente trabalha e para a gente mostrar algum ponto de vista, mostrar algum resultado que possa contribuir para o setor é sempre um prazer muito grande. Então é uma oportunidade. Agradeço o Leandro, agradeço a Rivlis, a Nanda, a Anjay pelo convite, por estar aqui com vocês, né? Vamos lá. Olha só. A gente conversou, né, de falar sobre esse tema de irrigação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, né? E eu me chamo Regina Pires, trabalho no IAC já há bastante tempo, eu já estou falando assim que há algumas décadas, para não ser assim tão explícito, né? Eu estou falando que já há algumas décadas, na área de eficiência do uso da água, agricultura irrigada, estratégias de manejo, e trabalho no IAC e por que não falar um pouquinho dele, né? Por um minuto, né? Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas o Instituto Agronômico de Campinas é a instituição de pesquisa agrícola mais longeva da América Latina. Ela, este ano, vai completar seus 136 anos. O Instituto foi fundado por Dom Pedro II, já com a visão de solucionar problemas e melhorar a questão de produtividade de problemas da agricultura. Na época, principalmente o café, que estava no nosso entorno da região de Campinas, e também a cana-de-açúcar, que também tinha, mas o principal aqui, quando ele fundou, foi o café. Então, vamos voltar aqui para a nossa possibilidade, né? Quando a gente pensa irrigação de MPB, de muda pré-brotada de cana, né? Na verdade, é algo que amplia as possibilidades de todos, do agricultor, né? Ou do usineiro, que seja, de diferentes portes, e de todos nós que estamos envolvidos na cadeia de produção. Bom, por quê, né? Ele possibilita uma atualização varietal muito rápida, né? Ele proporciona uma forma de você formar novas áreas e novos canaviais, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Nós todos sabemos que seremos cobrados por isso, somos e seremos cada vez mais, né? E ele pode ser utilizado tanto na formação de viveiros ou no uso no canavial para a implantação de meiose, algo que está bastante comum na canavicultura e que as mudas pré-brotadas facilitaram bastante. E onde fica a nossa irrigação, né? Onde fica a nossa irrigação? Poxa, a água motiva a vida de todos nós e é o principal componente aí dos vegetais. O uso da irrigação, ele se dá desde o sistema de produção dessas mudas, né? E inclusive, principalmente no transplantio. Lembrando que isso, tanto o uso das mudas e a associação junto com essas mudas, ela vai favorecer a flexibilidade na época de transplantio também, né? E possibilita algo de forma planejada e continuada. Bom, claro, podemos utilizar diferentes métodos de irrigação para isso, né? Se a gente pensar, um deles que a gente pode utilizar, e nós vamos ver alguns exemplos de informações que a gente obteve em campo, falhou minha voz, usando gotejamento superficial, para quê? Né? Para favorecer a brotação dessas mudas. Claro que em cana-de-açúcar, nós sabemos, em área de produção, ou que vai ficar instalado muito tempo, a gente coloca subterrâneo o sistema, né? Mas nesse caso foi para favorecer essa brotação, tá? Bom, muito bem.
Então, se a gente começar desde o princípio, né? E aqui a gente tem exemplificação, não tem dúvida, a nossa irrigação ela vai entrar desde o sistema de produção até a parte de transplantio. Essa foto aqui do meio mostra o exemplo da cana em sistema de meiose, e essa mais ao canto a gente observa aqui já é a colheita de uma área e a desdobra dessa meiose. Claro, quando a gente fala em irrigação, nós estamos falando em água, e a água na irrigação ela precisa ser encarada como um insumo, assim como outros insumos. Ela é um insumo essencial para a nossa planta. Só que ela é um insumo que ela tem uma dinâmica que está relacionada a ela, né? Se a gente pega o que é muito comum, né? Se a gente pegar na área de nutrição, por exemplo, é a aplicação de tantos quilos por hectare de nitrogênio, de potássio, de fósforo, o que quer que seja. A água não é assim. Por quê? Ela é dinâmica, né? O processo de transferência da água, solo, planta, atmosfera é dinâmico. Como todo processo dinâmico, ele requer o quê? Monitoramento. Basta a gente fazer uma analogia com o quê? Com a nossa conta bancária, né? Tem entradas, tem saídas, e se a gente não cuidar delas, a gente está perdido depois de um tempo, tá? Bom, monitorar o quê? Se nós estamos falando água no sistema solo ou substrato, planta e atmosfera, obviamente esses indicadores que a gente pode ter é o monitoramento do clima, né? É o monitoramento de água ou no solo ou no substrato, e a planta, a variedade, nós vamos ter variedades mais ou menos resistentes, né? E fazer um processo de rustificação antes dessas mudas saírem do viveiro, mas que não pode ser tão severo assim, porque senão a gente tira a muda do tubete e simplesmente o sistema radicular e o substrato eles se separam, né? E temos a nossa irrigação. Aqui a gente vê um campo experimental, onde a gente fez uma avaliação utilizando a irrigação por gotejamento superficial para auxiliar simplesmente a brotação nesse caso, tá? Voltando aqui à parte do sistema de produção, né? Ela é utilizada nas diferentes etapas do sistema de produção. É muito comum, quando a gente olha alguma coisa assim diferente, né? A gente olha aqui uma diferença de tamanho, a gente olha aqui uma diferença de coloração, isso não tem nada a ver com a nossa irrigação. A irrigação era a mesma, né? Nesse sistema de produção de muda, tem algo fundamental para a gente cuidar, que é a questão do substrato que a gente utiliza e adotar um manejo de irrigação compatível com o substrato que a gente utiliza. O que a gente tinha aqui de diferença? A gente tinha substratos com características físicas que não eram adequadas. E característica física de substrato, por melhor manejo que você procure adotar, você não muda ao longo do ciclo, tá? Então, é algo assim, isso não é efeito da irrigação, né? É outro efeito. Então, ao chegar numa determinada área, às vezes, quando a gente trabalha em um dos setores da cadeia de produção, né? A primeira coisa que a pessoa espera que a gente faça é que a gente solucione o problema dela, achando que o problema está naquilo que a gente trabalha, né? Mas aí a gente precisa ir lá, tirar uma muda, sentir as diferenças que envolvem o processo como um todo, tá? Várias formas de monitoramento e manejo a gente pode fazer durante o sistema de produção dessas mudas em estufa. Aqui é um sistema extremamente simples, né? Isso aqui a gente montou literalmente com coisas caseiras. O que a gente fez aqui? Um coletor de percolados que ficou em algumas das bandejas de produção. Então, obviamente, a partir do momento que você conhece a sua lâmina aplicada de irrigação e você tem o valor da lâmina percolada nas suas diferentes tratamentos ou estratégias, você pode ir melhorando a sua eficiência. Além disso, lidando com a irrigação, e irrigação de mudas, é fundamental. Se eu consigo ter e faço uma adaptação simples de um coletor de percolado, eu posso utilizar para quê?
para medir meu pH e minha condutividade elétrica da solução e me ajuda a fazer ajustes não só na irrigação, mas também na parte de nutrição. Claro, se a gente for falar de uma forma ideal, o que é que a gente vai fazer, né? Seria a gente ter uma balança, um lisímetro de massa, medindo a diferença de massa num curto intervalo de tempo, ao longo do dia ou mesmo de um dia para o outro. Por quê? Porque essa variação de massa em curto intervalo de tempo num processo de produção agrícola, ela é principalmente devido à transpiração das plantas. Mais de 90% da água consumida no processo, ela é transpirada e ela retorna para a atmosfera. E de uma forma limpa, na forma de vapor, tá? Então, a gente pode ir de sistemas simples a complexos, mas que a gente consegue fazer esse manejo. Quando a gente está fora da estufa, já na parte de rustificação, a gente também observa que a gente consegue monitorar a nossa lâmina aplicada e a lâmina percolada. Mas é claro que na área externa, além das irrigações, a gente tem também o quê? As chuvas, né? Então, mas tudo isso nos ajuda e nos ajuda demais a fazer o manejo. Vocês estão lembrados que a gente falou lá atrás do monitoramento, que água é um processo dinâmico e tudo mais? Poxa, se a gente, no caso de mudas pré-brotadas de cana, a gente fez vários experimentos nessa área e o que a gente observou? Se a gente tem um dado de evapotranspiração medido numa estação meteorológica automática fora da estufa, tá? E a gente aplicar 80% dessa demanda fracionada de 2 a 3 vezes ao dia, a gente teve ótimos resultados em termos de eficiência do uso da água, redução de solução percolada, boa matéria seca da muda e boa matéria seca de sistema radicular, tá? Dentro da estufa. E quando a gente vai para o lado de fora, que a gente quer rustificar, a gente não pode esquecer que do lado de fora você não tem a cobertura plástica. Aproximadamente, em média, no interior de estufas, a nossa evapotranspiração ela é cerca de 80% em relação ao valor externo. Então, quando eu passo essas mudas do ambiente interno para a área externa e quero rustificar, eu posso continuar utilizando esses mesmos 80% da demanda. Se eu sentir que eu estou numa época do ano com uma alta demanda, eu aumento um pouquinho, mas não ultrapasso esse 100 e divido ao longo do dia, tá? Esse fator que eu estou falando para vocês de multiplicação para que a gente chegue no valor da lâmina para colocar no dia, ele vem, né? Eu estou falando aqui de uma forma simples, mas ele vem a partir de vários experimentos que a gente desenvolveu nessa parte de mudas, tá bom? Que aí tem, como está no slide aqui, essa reposição dessa porcentagem da evapotranspiração de referência. É claro que, quando a gente tem uma estação meteorológica automática, não é porque a gente tem uma estação que eu posso instalar em qualquer lugar, em qualquer padrão. Essas estações, elas são preconizadas e foram aferidas para ser instalados os determinados sensores em certas alturas, tá certo? Então, a gente precisa seguir o padrão. E se essa estação meteorológica estiver instalada no interior da estufa? É fundamental que ela não esteja sobre sombreamento, né? É claro que o melhor é que ela esteja próximo do centro, mas ela não pode ser sombreada, tá? Então, esse local de escolha é fundamental. Outra prática que a gente utilizou, a gente fez uso, né? Foi o uso desses sensores de monitoramento de água no solo para fins de potencial, tá? Ele mede o potencial matricial de água do meio, do substrato. A gente fez utilização desses sensores, né? Para auxílio, e vocês podem ver que ele é bem pequenininho, né? Então dá para colocar no tubete. E o que a gente obteve aqui? A gente tem o potencial em quilopascal, né? Lembrando o 0,
que eu tenho? Zero, eu tenho saturação, né? Quanto mais negativo o número, mais seco, né? E a gente tinha vários tratamentos. Então, notem que aqui ele está mais seco. Notem que em substrato a gente trabalha em valores de potencial que para solo não funciona, não dá certo. Mas para substrato, sim. Por que que isso dá mais certo em substrato? Por conta das características físicas dos substratos. Então, a água facilmente disponível em substratos, ela está entre 1 a 5 kPa. Tanto é que vocês vão observar que, variando as estratégias, vocês notem que a cada irrigação, né, a gente tem essa elevação no valor do potencial. E o que a gente vai notar? Vocês estão vendo que eu deixei marcada essa faixa pontilhada? Por quê? Porque ela foi a faixa de manejo que resultou em melhor matéria seca da muda, melhor matéria seca de sistema radicular dessa muda ao final, tá? O que é importante em substrato e manejo de mudas, seja a cultura que for? Quando a gente permite, aqui novamente é potencial matricial ao longo do tempo, quando a gente permite um secamento maior, com uma certa intensidade, muitas vezes, mesmo fazendo várias irrigações, a gente não consegue fazer com que esse substrato volte a uma condição adequada de água disponível, tá bom? Muito bem, vamos lá. E aí tem o transplantio em campo, né? Tem a hora que a gente quer que tudo funcione da melhor forma possível, porque é nosso objetivo final. Então, falamos um pouquinho da produção, nosso transplantio em campo. É claro que ele precisa de água, né? É claro que a gente precisa conhecer na área em que a gente vai instalar o que ele teve de chuva, qual a distribuição de água que ele tem tido, principalmente no período que antecede o nosso plantio, né? Ele teve chuvas, ele não teve chuvas, se ele é um solo com que capacidade... Esse aqui é um balanço hídrico-climatológico, mas que eu usei evapotranspiração de Penelon-Monti, tá? Se a gente pensar em irrigação e em cultivo protegido, em irrigações muito frequentes, é fundamental que a gente utilize a evapotranspiração obtida pelo método de Penelon-Monti. Então, o que a gente calculou aqui? Para esse solo, esse exemplo que está aqui, tinha uma água disponível de 50 milímetros e observem, né, ao longo do tempo, eu tenho essa variação no déficit e nos excessos. Muito bom. Se eu tenho essa variação, adianta eu ter uma fórmula mágica para falar para o agricultor do que ele vai fazer? Não, depende. Ele está tendo chuva, ele não está tendo chuva, ele está com previsão ou não de mais chuva, né? Qual é o cenário que a gente espera? Bom, para isso, então, novamente, mesmo indo para campo, a gente está se apoiando em algumas medições. Não preciso me apoiar em todas, mas é importante que a gente faça medições. E nós vamos falar de outra mais simples aqui ainda daqui a pouquinho, tá? Seja ela por clima, seja ela com sensor de umidade, né? Ou, enfim, alguma forma para que eu entenda o que eu estou fazendo. Bom, coloquei a minha mudinha no campo, né? E tenho lá meu tubo gotejador. Se eu tenho o tubo gotejador aqui e eu não tenho nada para medir, não tenho uma estação meteorológica, eu não tenho previsão de chuva, porque isso eu consigo saber, eu não tenho um sensor de umidade, o que eu faço? Eu vou fazer minha primeira irrigação, eu vou dar um tempo para ela e vou abrir uma trincheira e vou olhar o meu bulbo molhado, né? Se eu fizer isso, gente, se eu não tiver nada para medir, mas eu pegar e for lá e abrir a minha trincheira e perceber se aquela lâmina que eu apliquei foi grande demais, se o solo estava tão seco que o movimento de água no solo do úmido para o seco foi tão intenso que eu preciso repor depressa. Então, assim, mesmo que a gente não tenha ferramenta nenhuma, a gente tem a nossa ferramenta de utilizar o nosso conhecimento e sair com aquilo, com a arma que a gente pode ter, tá? E conhecer esse formato desse bulbo, a irrigação que você fez e até onde você conseguiu chegar com ela. Claro, se eu tenho um sensor de umidade do solo ou de potencial, eu consigo ter essa variação de umidade com o tempo. Isso aqui é um exemplo que mostra sensor de umidade
em várias profundidades, ó, de 10 a 60. Mas não importa. Notem que ele tem uma linha pontilhada que indica para mim o quê? Qual o limite superior de retenção de água desse solo? Por quê? A partir dele, eu sei que se eu irrigar acima dele, eu vou estar colocando uma quantidade de água maior do que meu solo pode reter e vou ocupar espaço de aeração do solo com água. E nós não estamos falando da cultura do arroz, que vive muito bem com inundação, então, obviamente, não é o que a gente quer. Se a gente tem um sensor de umidade, olha que interessante essa figurinha. A gente nota que teve a chuva ou a irrigação, não importa. Você tem um molhamento, com o tempo você vai tendo secamento, a redução da umidade. Se eu tenho um sensor, durante o dia eu tenho o quê? Redução da umidade. Durante a noite o equilíbrio, durante o dia a redução. E à medida que meu solo vai secando mais e mais, a gente nota o quê? Que eu não vou ter variação. A água está difícil de absorção de água pela cultura. Está difícil para que a planta absorva essa água. Ela está retida a forças grandes, tá? Então, até um simples movimento dessa curva, você consegue entender se você está tendo uma boa resposta, tá? Então, aqui mostrando sistematicamente um período com várias irrigações, mas sempre conhecendo aí esse limite superior de retenção de água. Aqui mostrando que se a gente está falando em gotejamento, quer dizer, é fundamental eu conhecer o quê? Seja ela subterrânea, esteja o sistema na superfície, eu conhecer o meu bulbo úmido, aonde eu estou realmente atingindo com água adequada a minha cultura, tá? Então, sempre a boa e velha trincheira estraga, dá trabalho, faz a gente transpirar, mas ela é fundamental, ela ensina muito para a gente e ajuda a gente a ferir manejo, tá? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, a gente fez um experimento, inclusive com a colaboração da Naam, e o Bart também estava lá no dia de instalação desse experimento aqui em campo, tá? E instalamos essas mudas pré-brotadas com esse sistema superficial para nos auxiliar simplesmente o pegamento das mudas, tá? Isso é um experimento que a gente fez na usina São Martim. Aí tem a muda, como vocês podem verificar, a equipe lá que fez a instalação. A gente fez a instalação de umidade do solo, então o que acontece? A gente fez uma área para determinar a capacidade de campo desses sensores, tá? Não quer dizer que em todas as áreas isso é importante. Isso é uma vista aérea desse experimento que a gente fez. O transplantio foi no comecinho de novembro e o corte foi em julho. Era para utilização de gemas como mudas, tá? Aí são várias imagens. Aqui está a área, já mais próxima do período de corte, tá? Dos vários tratamentos que a gente utilizou. E o que eu queria mostrar para vocês? Esse ciclo ele teve uma característica difícil para a cana-de-açúcar. Qual foi a característica? Poxa, eu estou usando irrigação, então eu quero que tenha um bom desenvolvimento, um bom pegamento. Tá bom, mas só a água não faz milagre, né? Para ter uma alta produtividade. Por isso que é importantíssimo a gente ter monitoramento. O que é isso aqui? É uma simples figura de temperatura média mensal, não estou falando em diária, média mensal, temperatura máxima, média e mínima ao longo do período em que essas plantas, né, irrigadas por gotejamento superficial e que instaladas para viveiro, né, para a formação de viveiro de mais mudas. Muito bom. E aí, durante o período experimental, notem o que aconteceu com as temperaturas mínimas, médias mensais. Notem esse período aqui, que começa abril, maio, junho, julho. Olhem esses valores, todos eles aqui na faixa de 15 graus. Eu estou falando média mensal. Poxa, o que a temperatura diz? Temperatura abaixo de 16 a 18 graus Celsius, eu espero que redução de crescimento. Eu estou falando de média mensal. Agora, observem aqui a temperatura mínima diária é a borda inferior dessa parte cor de laranja,
aqui. Observem a quantidade de dias aqui do final do ciclo em que a gente teve temperatura mínima abaixo do que a planta precisa para crescer. Obviamente, a gente vai esperar ter uma super produtividade, ter uma produtividade bastante elevada para esse período de 9 meses, não tanto quanto a gente gostaria. Por quê? Mas a culpa foi da irrigação, foi de estratégia, de pegamento e tal? Não, não foi. Né? É algo que o clima nos impôs, né? Então, até nisso, a questão do monitoramento ela é fundamental para nos ajudar a entender a resposta do nosso insumo aí, que é a água, tá? Quando que foi feita a irrigação nesse ciclo? Foi feito no início, em novembro, e foi feito aqui ao final. A gente fez uma irrigação e uma irrigação deficitária ali ao final do ciclo, já que o sistema continuava na área, a gente fez também, tá? Aqui a formação dos diferentes bulbos, né? Conforme, obviamente, a vazão, conforme se você está fazendo uma irrigação deficitária ou não, subterrânea ou superficial. Essa questão de conhecer essa distribuição de água no bulbo, a dimensão do seu bulbo úmido é fundamental, tanto em profundidade como em diâmetro. E se você faz uma avaliação de monitoramento de água no solo, e mais ainda, o que é extremamente importante na irrigação localizada, avaliar também a condutividade elétrica da solução, né? Mesmo que esporadicamente, isso ajuda bastante no manejo da fertirrigação, é outro fator pelo qual você precisa conhecer essa região, essa distribuição de água nesse bulbo, né? Porque aonde você vai instalar e de onde você vai tirar a amostragem, tá? Então, isso é outro aspecto fundamental. Se vocês perguntarem para a gente assim, né? Quanto foi a irrigação nessa fase inicial? Ela foi mais elevada, porque até a gente acertar alguns detalhes do sistema de irrigação, tem várias áreas que a gente fez transplantio de MPB, que a gente conseguiu fazer com 30 milímetros, 35 milímetros, espaçados nesse começo e só. Depois só por obra de São Pedro. Mas, claro, varia de acordo com o ano, com a época que a gente está plantando, tá? Depois a gente fez uma irrigação deficitária, mas no período de abril, maio e junho, tá? Mas na fase inicial, nesse caso desse exemplo, foi isso que a gente observou. E aqui, nesse experimento, a gente teve a oportunidade de utilizar esse scanner de raiz, né? E esse scanner de raiz, ele é bem interessante porque eu não sei se vocês conhecem, mas a gente instala um tubo de acesso de acrílico no solo e aí o que a gente faz? A gente desce um scanner, funciona como um scanner mesmo, e ele vai fotografando a cada 20 centímetros, ele vai fotografando o que a gente tem no solo. O que é muito interessante nesse caso? A gente consegue ter avaliação da raiz ao longo do ciclo, né? Entender o que está acontecendo ao longo do ciclo. E nesse experimento e outros que a gente tem desenvolvido, o que a gente tem notado, gente? Primeiro, se eu estou fazendo transplantio de muda pré-brotada, estou fazendo uma brotação de muda, ou estou irrigando numa área que vai ficar instalado o sistema em definitivo. Poxa, é fundamental eu ter o desenvolvimento radicular adequado. Então, eu ter o quê? As características físicas e químicas desse solo adequado para um bom desenvolvimento radicular. No caso desses sistemas, como esse que a gente usou nesse experimento, com a função de brotação, de favorecer a brotação e o pegamento das mudas, né? Notem, quanto mais rápido e melhor eu conseguir desenvolver o meu sistema radicular em profundidade, melhor ainda. Por quê? O que a gente vai melhorar? A gente vai melhorar a água disponível do solo para essa planta, o melhor aproveitamento de água de chuva e posso passar esse sistema para a próxima área, tá certo? Para o transplantio das mudas em próxima área. Então, notem aqui a fotografia, desde a superfície até 80 centímetros de profundidade, de muda pré-brotada de cana, né, na forma tradicional, e aqui a gente colocou muda pré-brotada, óxido de cálcio e matéria orgânica também, tá? Isso é aos 50 dias depois do transplantio, você já nota que você já tem raiz até próximo a 80 centímetros de profundidade. Aqui, aos 73 dias depois do transplantio,
você também nota um bom perfil radicular. E é claro que se a gente não fizer um bom manejo de água e aplicar água em excesso, a gente também vai prejudicar esse crescimento, né? Então, é fundamental que a gente pense nesse fator muito importante para a gente ter resposta do uso da nossa irrigação e do nosso investimento. Aí, aos 231 dias, vai ficando mais difícil de ver, porque a cor do solo não favorece tanto a gente enxergar, né? Vai manchando a tubulação, tá? Só para vocês terem uma ideia dessa evolução. Mas o importante é que logo no começo a gente já consegue ter raiz mais profunda e com isso esse melhor aproveitamento e a possibilidade de transportar esse sistema para uma outra área de muda, tá? Se vocês falarem assim, poxa, o que isso gerou, né? Tanto esse com óxido de cálcio ou não. Quando a gente colheu toda a parcela, a gente tinha 18 repetições de cada tratamento que a gente utilizou aqui. A gente em 9 meses chegou nesses valores de TCH. Quando a gente fez a biometria, a gente notou um favorecimento em relação ao tratamento 2 com óxido de cálcio e matéria orgânica também, tá? Mas quando colheu a massa total, essa diferença não apareceu. E em termos de número de plantas que a gente plantou e número de plantas que a gente em toda essa área, vocês podem ver qual foi a perda de planta ou de muda que a gente teve. Não teve, né? Tá? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço a atenção de todos. Estou à disposição no IAC, no que puder contribuir com vocês. E agradeço a oportunidade. Tá bom? Obrigada.